Fala galera geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo lá do canal Espaço Nerd. Verdade, galera. É de um personagem que eu tô ligado que ele é um dos mais poderosos, se não o mais poderoso da DC. Esse é o que eu tô ligado. Eu sei que tem um filme que ele até tem uma participação lá. Qual é o filme? Eu não sei, eu nunca assisti. Eu não sei. Eu não sei não. A Anatomia do Dr. Manhattan. O que ele pode fazer? Não sabemos, então vamos conferir para sanar todas as nossas dúvidas. Só bora. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito a nos acompanhe também na Twitch que tem live todo dia. E hype aí esse vídeo, galera, ajuda em nós. Partiu pro react. Então galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora nós, bora velho. lá, né? O Flash, o Wally West, o Capitão Adam, né, o Capitão Átomo no caso, e o Batman que ri, são alguns dos poucos personagens que já tiveram nas mãos, né, os poderes ali do Dr. Manhattan. Porém, o original Dr. Manhattan, sim, verdadeiro, é apenas um. Jonathan Osterman. Jonathan Osterman nasceu em 1929 na Alemanha, filho do relojoeiro, né, judeu Joseph Osterman e a sua esposa, né, Inge. Todos foram obrigados a fugir para os Estados Unidos, né, com a explosão ali da Segunda Guerra Mundial. E a sua mãe acabou sendo morta, baleada. Abusa do cara, já ganhou Aos 16 anos, ele presenciou o lançamento da bomba atômica. E Joseph declarou que a sua profissão estava ultrapassada, jogando pela janela as peças do relógio, né, em que John estava trabalhando. Ele incentivou o seu filho a seguir uma carreira estudando física nuclear. E assim, ele o fez. John frequentou a Universidade de Princeton em 1948 a 1958 e formou-se com o doutorado em física atômica. No início de 1959, ele mudou ali para uma base de pesquisa em Gila Flats, onde eram realizados, né, alguns experimentos sobre os campos intrínsecos, né, de objetos físicos que, se adulterados, resultavam na sua desintegração total. Lá ele então conheceu Jane Slater, né, uma colega pesquisadora também, e eles eventualmente começaram ali um relacionamento. Em agosto de 1959, pouco depois de completar 30 anos, John planejou dar a Jane o seu relógio consertado, apenas para descobrir que havia deixado ali no seu jaleco. Ele lembrou que havia deixado o seu casaco, o seu jaleco, dentro da câmara de testes, aonde eles realizavam alguns experimentos nesse campo intrínseco, né? Ele então entrou na câmara, porém os experimentos haviam começado e a porta de segurança travou com o personagem lá dentro, cara, o que resultou na sua total desintegração. Essa história, inclusive, né, a gente conferiu ele muito bem adaptada no filme Watchmen. Nos meses seguintes, a consciência de John começou a tentar progressivamente retornar à forma material, cara. Finalmente, ele reapareceu totalmente ali em 22 de novembro, como um homem alto, sem pelos, cara, nu e de pele azulada, nascendo assim, então, agora, o Dr. Manhattan. Algumas informações aqui do personagem. Quando ele ainda era humano comum, Jonathan Osterman tinha 1,95 m, né, de altura, pele clara e cabelos castanhos. Após o acidente, a sua altura permaneceu a mesma, mas a sua pele agora, como eu disse, né, era azulada e os seus olhos agora eram brancos. Também perdeu os cabelos, né, nesse processo. Bem-vindo ao mundo dos calvos. É o calvo, calvo. Fisiologia. Pra começar, vale ressaltar também que o acidente que deu os poderes ao John, né, ao Jonathan Osterman, destruiu completamente o seu corpo. Inclusive, isso é visto também no filme Watchmen, como eu mencionei. Porém, a sua consciência ficou intacta e aos poucos o personagem conseguiu se refazer. O seu corpo agora era energia pura e não qualquer tipo de energia, né? A energia anticrise, uma das forças fundamentais do universo da DC Comics. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal explicando todas essas forças, mas em resumo, a energia anticrise reúne todas as forças positivas e harmoniosas no multiverso da DC Comics, cada energia regendo a realidade material e são essenciais ao bom funcionamento do multiverso, né? Com todos os seus elementos trabalhando em harmonia entre si. Pode parecer algo simples ou complicado para alguns, mas, cara, isso torna o Dr. Manhattan um dos seres mais poderosos da DC e também dos quadrinhos como um todo. Em relação ao seu corpo, ele refez da mesma forma que era quando ele era um humano comum. Sabemos disso porque tanto nos quadrinhos quanto nos filmes ele é visto se refazendo parte por parte, desde tecidos, órgãos, até, né, moldar o seu corpo por inteiro. Então não tem muita coisa para falar acerca do funcionamento do seu corpo, já que no fim das contas é um corpo humano feito de
energia pura. Então sim, a sua anatomia é feita de energia, mas ela imita perfeitamente ali a anatomia de um corpo humano, assim como era do John antes dele se tornar o Dr. Manhattan. Mas isso garante a ele, cara, uma completa imortalidade, né? Como o próprio já disse, refazer o seu corpo foi a primeira coisa que ele aprendeu a fazer, então ele pode fazer isso à vontade, a hora que ele quiser. Fora que ele é imortal ao tempo, né? E é bom ressaltar isso porque muitas pessoas confundem, mas imortalidade regenerativa e imortalidade ao tempo nem sempre andam lado a lado no mesmo personagem. Aqui no Dr. Manhattan anda. Após a sua transformação, John parece nunca envelhecer fisicamente nem mentalmente. Ele afirmou que a sua aparência se baseia na percepção que ele tinha de si mesmo, e como a percepção que ele tem de si mesmo não muda, a sua aparência então não mudará, cara, e ele também não vai envelhecer. E isso tudo que eu falei é a parte simples em relação aos poderes do Dr. Manhattan. É bem difícil achar alguém, cara, com tantas capacidades quanto ele, e é mais difícil ainda listar todas essas capacidades em um único vídeo. Apesar de ter uma resistência, né, insanamente alta, ele pode ignorar todos os ataques que recebe, apenas alterando as propriedades do seu corpo para se tornar intangível, como a Kitty Pryde dos X-Men ou o próprio Visão. Dr. Manhattan também é um dos seres que beiram a onipotência nos quadrinhos da DC. Ele tem manipulação da matéria completa, cara, do espaço e do tempo, e também da magia, dos elementos da natureza e por aí vai. O cara é uma máquina de poderes, o arsenal inteiro. A lista é longa, cara, mas indo parte a parte, um dos seus principais poderes demonstrados, né, é o controle sobre o tempo. Quando o Dr. Manhattan está sentado de frente para uma pessoa e está conversando com essa pessoa, né, ele pode ver como que as suas decisões e as suas falas alteram o seu futuro, o futuro daquela pessoa, como tudo vai mudar, e ele vê todas essas mudanças ao longo de décadas, né, até onde eu sei não tem limites para quanto ele pode ver um futuro. Ele também está simultaneamente acompanhando o seu próprio passado, presente e futuro, então ele sabe tudo o que está acontecendo em todas as escalas. O controle sobre a quarta dimensão do personagem é tão alta, cara, que ele segurou toda a linha do tempo do universo do Flashpoint, que deveria ter sido apagado, né, quando Barry Allen voltou no tempo pela segunda vez. Não apenas isso, quando o Wally West, né, o Flash, voltou da força de aceleração no Renascimento, né, ele disse que alguém havia roubado 10 anos da DC Comics. Esse alguém, cara, que roubou esses 10 anos dos quadrinhos é do próprio Dr. Manhattan. Após se cansar do seu multiverso, ele decidiu entrar no multiverso da DC, e lá ele percebeu que tudo rege ao Superman. O Superman é a base desse multiverso da DC que a gente conhece. O Dr. Manhattan também ficou ciente das diversas origens, né, dos personagens, né, as eras de prata, de ouro e etc. Impediu a criação da Legião dos Super-Heróis e também foi responsável pelos quadrinhos dos Novos 52. Olha como que ele tá brincando de Deus, cara, alterando o passado, o presente e o futuro dentro dos quadrinhos da DC Comics. Por isso que a galera fala que ele é uma verdadeira entidade cósmica, um verdadeiro Deus. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né, mas o Dr. Manhattan foi responsável direto pelo maior reboot da editora, né, da história da DC. Pelo menos dentro dos quadrinhos, ele é o culpado. Graças à sua consciência cósmica, ele é capaz de alterar e acompanhar simultaneamente as alterações universais que ele faz como experimentos, como brincadeiras. Essa consciência permite que ele entenda conceitos que não existem originalmente no seu mundo, como por exemplo, própria magia, né, os magos e feiticeiros, bruxos e etc. Não existe em Watchmen, né, esses seres mágicos, né? Lá ele é o único com superpoderes. Quando todos os heróis da Terra se uniram para enfrentá-lo, muitos magos e feiticeiros usaram, né, tudo que tinham contra o Dr. Manhattan, só que ele simplesmente usou a sua manipulação de energia para deter os ataques mágicos. Ele compreendeu que magia é apenas uma energia resultante da criação do cosmos, e após compreender isso, ele lançou um feitiço completamente novo e nunca antes visto nos próprios heróis e feiticeiros que estavam por ali. Então olha o nível de aprendizagem, de manipulação de tudo que existe do personagem. Ou seja, então, né, também podemos colocar aqui a manipulação de energia mística como um dos seus inúmeros poderes, e ele pode aprender qualquer tipo de magia que ele quiser. Nessa luta contra os heróis, ele também demonstrou uma série de poderes que eu ficaria aqui o dia todo listando pra vocês. Ele humilhou completamente o Lanterna Verde Guy Gardner, né, e ainda destruiu seu anel de poder, também com manipulação de energia. Afinal, né, os anéis de poder dos Lanternas Verdes são feitos, né, à base de energia. Ele também entrou na mente do nuclear e mostrou que a sua origem não foi um acidente, mas algo planejado pelo governo dos Estados Unidos, né? Olha aí que doideira, revelando vários mistérios para os próprios personagens. Dr. Manhattan também criou diversos clones de si mesmo para enfrentar cada membro da Liga da Justiça e os deixou fora de combate ali sem os matar. Até mesmo o Flash, cara, não foi capaz de escapar e fazer nada contra o personagem, mas isso já era um pouco óbvio, né?
né, velocistas não têm a menor chance contra o Dr. Manhattan. Ele já havia matado o Flash Reverso quando o vilão tentou, né, encontrá-lo pessoalmente. E quando o Batman que ri conseguiu os poderes do Dr. Manhattan, ele perseguiu os velocistas dentro da própria força de aceleração com pura velocidade, cara. Nem mesmo a força de aceleração é algo ali que o Dr. Manhattan, né, não consiga alcançar. O cara é um ele God, também conta né? com uma quase onisciência, podendo dividir o seu corpo, né, e lançar os seus clones para cada realidade. Está conectado então junto a esses clones sem nenhum problema, sabendo tudo que está acontecendo no multiverso. Da mesma forma, ele pode reunir essas suas partes fragmentadas no seu corpo novamente, sem nenhuma consequência, como a gente já viu ele fazendo nos quadrinhos. Pegar todas as Seus informações. sentidos também são insanos. O personagem já afirmou ter presenciado eventos tão pequenos e rápidos que mal pode dizer que esses eventos ocorreram. Ele foi capaz de ouvir os batimentos cardíacos, né, de um bebê dentro do útero, né, de uma mulher grávida. E já afirmou também conseguir enxergar até mesmo os átomos. O seu corpo também não é afetado pelas leis básicas da física. Então ele também pode voar livremente por aí, apesar de não ser um poder muito visto, né, ele utilizando. Por algum motivo, ele prefere andar. Outros poderes que o personagem já demonstrou também é a alteração de tamanho, conseguindo ficar gigante. Inclusive, vimos isso também no filme Watchmen. Pode manipular a luz, campos de força, produção de radiação e calor, autossustentação, super força e telecinese. Um poder que vale ressaltar também a sua capacidade de distribuir tudo, né? poderes. O Dr. Manhattan deixou parte dos seus poderes na cadeira Mobius, né, que mais tarde foi usado pelo Flash Wally West para se tornar praticamente um deus, né, da sabedoria. No final do relógio do apocalipse, o Dr. Manhattan doa todo o seu poder para o filho da personagem Marionette. Tudo isso enquanto reconstruía o seu antigo mundo. Cara, realmente, o Dr. Manhattan, ele tá em outro patamar. Sobre a sua anatomia, como eu expliquei, ele reconstruiu o seu corpo, né, do jeito que ele se lembrava do seu corpo humano. E o que muda aqui, cara? Tudo que ele quiser que o seu corpo tenha, ele pode fazer com que o seu corpo tenha. Ele pode reconstruir cada molécula. Então, por exemplo, se ele tivesse no universo da Marvel, ele poderia reconstruir o seu DNA, o seu genoma, para ele ter o gene X e assim se tornar um mutante. Ele poderia reconstruir o seu DNA como o de um próprio kryptoniano e assim também ter todas as habilidades de um kryptoniano. Ele poderia reconstruir todo o seu corpo, cara. Tudo que outros personagens possuem por base de DNA e dos corpos deles, né, o Dr. Manhattan também poderia ter. Vamos falar aqui agora de mais algumas habilidades dele. Antes de se tornar um verdadeiro deus, Jonathan era um arquiteto e tinha conhecimentos avançados ali de física nuclear e mecânica quântica. Por isso ele consegue usar os seus poderes de maneira tão perfeita. Só que tem algumas fraquezas também. Com o passar do tempo, o Dr. Manhattan começou a perder a visão da... Eu não consigo enxergar fraqueza. Nesse cara. Não dá. Tá. Só que tem algumas fraquezas também. Com o passar do tempo, o Dr. Manhattan começou a perder a visão da humanidade e o senso de humor também. A sua incapacidade de compreender as emoções o levou a criar o caos total na Terra primordial, cara. Tudo apenas para saciar a sua curiosidade sobre essa realidade, né? Ele não via algo como mal ou ruim, ele só queria testar as coisas. Mas é fraqueza? Apesar de ser quase onisciente, o personagem pisa na bola várias vezes nas histórias, como na ocasião em que ele levou o Larry, né, para Marte. Ele só esqueceu que os humanos comuns precisam respirar e só foi criar um campo de força pra ela após ela começar a sufocar. E um ser humano, cara, não ter um oxigênio ali é um caos sinistro, é um desespero sinistro. Bom, esse foi um vídeo que eu queria trazer pra vocês há um tempo já, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do Dr. Não diria que são fraquezas. Não tem fraqueza, não tem fraqueza. fraqueza. Mais vídeos sobre ele, então deixa muito like, comenta aqui embaixo outras ideias que eu vou trazendo pra vocês. Se inscreve no canal, falou, valeu, fui. Caraca, é por isso. É por isso que a galera gosta muito desse boneco, mano. O que bate de frente com esse cara? Eu acho que só se for uma entidade cósmica de alto patamar. Ômega, né? Porque, tipo assim, galera, quando ele falou fraqueza, eu pensei que ele ia perder a visão. Não, mas perdeu a visão da humanidade, não é fraqueza. Eu não considero como se fosse uma fraqueza, porque fraqueza para um personagem é como se fosse algo, né, sei lá, se outra pessoa for entrar em confronto com ele, algum mano, tipo de dano que ela pode sofrer, né? Eu posso fazer isso daqui, porque se eu pegar nesse ponto fraco aqui, eu posso ganhar dele. Mas não foi isso não. Foi por outro rolê. Caso você saiba se tem uma fraqueza de verdade... Ou se você concorda que isso é uma fraqueza, né? É verdade. Eu acho muito difícil, de tudo que ele falou, tem alguma fraqueza. Fraqueza, pra perder uma luta. É um personagem muito overpower. Agora eu entendo porque tem uma galera que pira quando
fala de Dr. Manhattan. Não sabia disso. Caraca, mano, mais um aí. Mais um vídeo de muito ensinamento. Passando aí, tamo junto, tá? Então, galera, se tiver outro vídeo desse canal, porque a gente tá trazendo sempre um dia anatomia. Já vimos vários outros referente aos X-Men. Se você quiser um específico, você sabe que é só deixar aí nos comentários. Beleza? Então, galera, é isso. Já ficou por agora e até a próxima.